Eu nunca imaginei que minha própria carne e sangue pudesse me rejeitar com tanta crueldade. Cresci achando que o amor da família era inabalável, que por mais que eu errasse, meus pais sempre estariam lá para mim. Mas a verdade caiu como um soco no estômago no dia em que meu pai, homem que eu idolatrava, decidiu que eu não era digno sequer de um oi. O motivo? Eu era gay. Eu e minha irmã gêmea, Clara, sempre fomos inseparáveis, quase uma extensão uma da outra. Mas a partir do momento em que decidi assumir minha verdade, algo entre nós quebrou de um jeito irreversível. Para eles, eu era a filha errada, a de caminho torto. Clara, ao contrário, virou a estrela perfeita, a preferida, a que nunca causava problemas. Enquanto eu era o estorvo, a vergonha que eles tentavam esconder. Não foi uma rejeição silenciosa. Foi uma bomba explodindo em alta voltagem. Meu pai me proibiu de aparecer nas festas da família, minha mãe evitava falar comigo ao telefone e Clara nunca mais me enviou uma mensagem. Eu fiquei sozinha. Foi doloroso, excruciante. A cada recusa, a cada ausência deles, eu sentia meu coração se despedaçar um pouco mais. Mas não fiquei no chão por muito tempo. A minha reconstrução começou justamente quando parecia que tudo estava perdido. Eu me recusei a ser a vítima indefesa dessa história. Eu lutei, chorei, mas me ergui. Construí uma nova vida longe do que me negava. Um lar onde eu podia ser eu mesma sem medo. Um amor verdadeiro que aceitou meu passado e meu presente. Meu marido, Rafael, foi meu porto seguro. Ele nunca se importou com os fantasmas do meu passado. Pelo contrário, enfrentou comigo cada cicatriz que a família deixou. Trabalhamos duro, construímos uma empresa de tecnologia juntos, um negócio pequeno, mas nosso. Eu sentia que finalmente estava no lugar certo. Até que o passado bateu à porta de uma maneira tão inesperada que me deixou sem fôlego. Meu pai, aquele homem que me cortou da vida dele como se eu fosse um lixo, estava desesperado. Seu emprego havia virado um inferno, e de repente, o empregador dele era meu marido. Ele implorou ajuda. Sim, ele que me expulsou do convívio familiar, que fingiu que eu não existia, que preferiu Clara a mim, estava agora na minha mão. Um nó se formou na minha garganta. Era minha chance de mostrar quem eu era, mas também uma armadilha emocional que eu não esperava. A raiva e o ressentimento lutavam dentro de mim. Eu podia negar ajuda e deixá-lo sofrer as consequências. Ou poderia perdoar, abrir a porta para que ele enxergasse que eu não era a filha errada, mas sim a mulher que ele tentou apagar. Foi nesse instante, quando minha mente fervia e meu coração batia acelerado, que aconteceu algo que mudou tudo. Uma sabotagem. Alguém, não sei quem, tentou destruir nosso negócio, mexer nas bases que eu e Rafael havíamos construído com tanto suor. Era pessoal? Era uma tentativa de me atingir? Ou destino, cruel, mostrando que minha reconstrução não seria fácil? Meu corpo estremeceu, e o telefone vibrou no meu bolso com uma mensagem enigmática. Se você quer salvar tudo, precisa agir rápido, e confiar em quem menos espera. Eu fiquei parada, olhando para a tela do celular, sem saber o que fazer. O passado estava vivo, e o futuro era uma incógnita carregada de ameaças. O relógio parecia zombar da minha angústia. Aquele aviso misterioso ainda piscava na tela do celular, enquanto minha mente tentava, em vão, encaixar as peças daquela confusão que ameaçava destruir tudo que construí. Quem teria enviado aquela mensagem? E por quê? Não pude ignorar. O que estava em jogo não era só o meu casamento, a nossa empresa. Era a minha sobrevivência emocional, a prova de que eu podia, sim, me reerguer depois da rejeição, do abandono, da traição familiar. Peguei o telefone, minhas mãos tremiam. Disparei uma mensagem para Rafael, explicando tudo o que havia acontecido. Ele demorou a responder, o que me deixou ainda mais inquieta. Mas finalmente veio uma palavra: eu estou indo para aí. Enquanto esperava, minha cabeça relembrava os momentos mais dolorosos daquela rejeição paterna. Meu pai, o homem que deveria ser meu maior protetor, escolheu a negação e a violência silenciosa. A verdade é que ele preferiu ignorar o amor que eu oferecia, preferiu engolir o orgulho e me banir da família para preservar uma imagem que no fundo, era só fachada. Minha irmã gêmea Clara nunca tentou me defender. Sempre perfeita aos olhos deles, usava meu silêncio como uma alavanca para ganhar ainda mais espaço. Era uma traição tão silenciosa quanto cruel. Agora, ver meu pai implorar por ajuda, se humilhar diante de mim, mexia comigo de uma forma que eu não esperava. Uma mistura doída de raiva, tristeza e um fio tênue de compaixão me atravessava.
Era como se um passado que eu pensava enterrado estivesse ressurgindo, ameaçando desmoronar toda a minha construção. Rafael chegou, rápido como prometido. Seus olhos, normalmente tão cheios de calma, estavam carregados de preocupação. Aquele homem que eu amava tanto era a única âncora que me mantinha firme em meio à tempestade. Juntos começamos a investigar a sabotagem. Documentos sumindo misteriosamente, contas sendo bloqueadas, uma série de problemas que pareciam orquestrados para acabar com a nossa empresa. E o mais assustador, tudo indicava que alguém do nosso círculo próximo poderia estar envolvido. A tensão entre mim e meu pai não desapareceu. Na verdade, ficou mais densa. Ele aparecia com frequência, tentando se aproximar, pedindo perdão, mas a cicatriz que ele deixou era profunda demais para simplesmente ser esquecida. E foi numa dessas visitas que tudo desabou. Durante uma reunião tensa entre meu pai, Rafael e eu, a verdade veio à tona. Clara estava por trás de tudo. A minha irmã, aquela que se gabava de perfeição, a filha favorita, estava manipulando o jogo para me derrubar. Por inveja, por rancor, por medo de perder o lugar que sempre teve na família. A revelação foi como uma facada no peito. Eu, que havia lutado tanto para me libertar do peso da rejeição, me via presa novamente numa teia de traições, agora piorada por sangue. Mas o choque não parou aí. Num momento de raiva, Clara revelou um segredo sombrio que abalaria não só nossa família, mas a mim mesma. Ela sabia do passado do nosso pai. Algo tão obscuro que ele temia que viesse à tona. Meu coração disparou. Por trás da rejeição, da hipocrisia, havia uma história enterrada, um segredo que explicava tanto sofrimento e rancor. A partir dali, percebi que essa guerra familiar não era só sobre mim ou minha sexualidade. Era um campo minado de mentiras, medos e escolhas terríveis que nos haviam destruído. E enquanto eu tentava digerir tudo aquilo, recebi outro telefonema. O número era desconhecido. A voz do outro lado, fria e firme, sussurrou: "Se você quer salvar sua família, e a si mesma, vá para o endereço que vou te enviar. Mas vá sozinha. Confie em ninguém, nem mesmo em quem diz amar você." Meu peito apertou, a respiração falhou por um instante. Era a armadilha ou a salvação? A linha entre esses dois extremos estava mais tênue do que nunca. Pude sentir o peso da escolha que eu precisava fazer, e enquanto olhava para Rafael, buscando força, sabia que aquela decisão poderia mudar para sempre o destino da minha vida. Aquele endereço misterioso queimava na minha mente como uma brasa viva. Cada segundo que passava, a ansiedade crescia como um monstro na minha garganta, sufocando minha razão e atiçando meu medo. Sabia que ir até lá sozinha era um risco enorme, talvez uma armadilha, mas também uma chance, talvez a única, de finalmente desvendar a teia de segredos que estava destruindo minha família e meu mundo. Com o coração acelerado, arrumei minhas coisas. Deixei uma mensagem para Rafael, avisando que precisava sair e que voltaria logo. Ele não gostou da ideia, seus olhos transbordavam preocupação, mas respeitou meu desejo. No fundo, ele sabia que aquela busca era mais que uma questão empresarial. Era minha luta por redenção, por respostas, por um pouco de paz. Peguei meu carro e dirigi até o endereço que me foi enviado. Era uma casa velha, escondida numa rua sem saída, cercada por árvores que pareciam sussurrar ameaças antigas. O ar estava pesado, carregado de silêncio, e isso só aumentava a sensação de estar entrando numa armadilha. Antes mesmo de tocar a campainha, ouvi passos apressados por dentro. A porta se abriu e, para minha surpresa, quem apareceu foi Clara. O choque me paralisou por um instante. Como ela sabia do endereço? O que estava fazendo ali? Seus olhos tinham um brilho estranho, mistura de medo e determinação. Sem rodeios, ela me puxou para dentro, trancando a porta atrás de nós. "Você precisa saber a verdade", disse ela com a voz trêmula. A tensão encheu o espaço entre nós. Eu queria gritar, acusá-la, mas algo em sua expressão me impediu. Ela parecia diferente, como se estivesse carregando um peso que até então eu desconhecia. Clara começou a contar uma história que me deixou sem fôlego. Revelou que nosso pai não era o homem que todos acreditavam, que por trás daquela fachada de rígido patriarca havia segredos sombrios, negócios escusos, dívidas que ele escondeu por anos, e uma rede de mentiras que envolvia gente poderosa. Ela disse que o motivo de toda a sabotagem contra nós não era apenas inveja ou rancor, mas uma tentativa desesperada de proteger essa rede. Rafael, sem saber, havia pisado em terreno minado, e agora éramos alvos. O que mais me chocou foi quando Clara confessou que, apesar da rivalidade entre nós, ela sempre quis me proteger.
mesmo que à sua maneira torta, que aquela sabotagem que quase destruiu nossa empresa foi orquestrada por um inimigo maior, alguém que tinha interesse em manter nosso pai calado e afastado do jogo de poder. Minha cabeça girava. Cada palavra dela derrubava as certezas que eu tinha, criando novas perguntas que me consumiam. Então tudo isso, não é só sobre mim? Perguntei, com a voz embargada. Não, respondeu ela com firmeza. É muito maior. Ficamos ali, naquela casa antiga, imersas num silêncio pesado, como se o próprio tempo tivesse parado para nos escutar. Mas o que Clara não sabia era que não estávamos sós. Alguém nos observava do lado de fora. Um vulto encapuzado que desapareceu assim que percebeu que fomos alertadas. Saí daquela casa com o coração acelerado e uma sensação incômoda, a de que a qualquer momento tudo poderia desabar. Quando voltei para casa, Rafael me recebeu com um abraço apertado, seu olhar carregado de esperança e medo. Consegue me contar tudo? Ele perguntou. Expliquei o que Clara revelou, a rede de mentiras, a sabotagem, os segredos do nosso pai. E ali juntos, decidimos que não podíamos recuar. Precisávamos enfrentar aquilo de frente, mesmo que isso significasse romper para sempre os laços com quem um dia amamos. Mas antes que pudéssemos planejar o próximo passo, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado, uma voz fria e impessoal. Vocês estão se aproximando demais. Pare agora, ou terão que pagar um preço que nenhum de vocês está preparado para enfrentar. O silêncio caiu pesado entre nós. O jogo estava apenas começando, e eu sabia que o pior ainda estava por vir. Aquela ameaça anônima foi como um soco no estômago. Minha pele arrepiou, o sangue gelou nas veias. Eu e Rafael trocamos um olhar carregado de medo, mas também de uma determinação silenciosa. Eles queriam nos calar, mas não sabiam que já estávamos dispostos a tudo para descobrir a verdade. Decidimos não contar nada a Clara, ainda não. Apesar de tudo, ainda havia muito mistério envolvendo ela, e não sabíamos até onde sua lealdade poderia ir, mesmo com aquelas revelações que ela fizera. Rafael e eu precisávamos traçar um plano, reunir provas, e entender quem estava realmente por trás da sabotagem e das ameaças. Começamos investigando cada detalhe da empresa. Contratamos especialistas em segurança cibernética, revimos contratos, conferimos contas bancárias, rastreamos transferências suspeitas. E quanto mais cavávamos, mais podíamos sentir o cheiro de corrupção, traição e medo. Uma noite, enquanto eu trabalhava até tarde, recebi uma mensagem criptografada no celular. Era uma foto, uma imagem nítida do escritório de Rafael, com uma figura encapuzada mexendo nos computadores. A legenda era simples e assustadora: estamos mais perto do que você imagina. O pânico tentou me dominar, mas respirei fundo. Isso não podia me parar. Na manhã seguinte, ao dividir a notícia com Rafael, ele estava visivelmente tenso, mas não perdeu a compostura. Ele decidiu intensificar a segurança, e sugeriu que buscássemos ajuda externa, alguém que pudesse nos proteger e também ajudar a expor os culpados. Nesse momento, meu celular tocou. No visor, o nome pai. Meu estômago revirou. Era a primeira vez que ele me ligava depois de meses de silêncio absoluto. Por favor, me escute, a voz dele estava trêmula, carregada de desespero. Eu não tenho mais ninguém. Preciso da sua ajuda. Fiquei paralisada. Aquele homem que me rejeitou estava agora implorando. O mesmo homem que preferiu minha irmã a mim, que me condenou por ser quem eu sou. Havia tanto rancor, tanta dor acumulada. Mas naquele instante, vi algo vulnerável nele. Algo humano. O que aconteceu? Perguntei, ainda com a voz embargada. Ele explicou que seu empregador, o mesmo que era meu marido, estava o pressionando de formas que ele nunca imaginou. As dívidas e ameaças que ele havia escondido estavam vindo à tona, e ele não sabia mais a quem recorrer. Rafael, ao ouvir a ligação, ficou furioso, mas também compreendeu o lado humano da situação. Decidimos que íamos ajudá-lo, mas com uma condição: ele teria que colaborar com a investigação e abrir o jogo sobre tudo o que sabia. Nas semanas seguintes, meu pai começou a se envolver nas investigações. Ele revelou informações que só alguém de dentro poderia ter, pistas importantes que começaram a apontar para um nome, um ex-parceiro de negócios do meu marido, alguém com um passado sombrio e motivações perigosas. Enquanto isso, a relação entre mim e Clara piorava. Ela parecia desconfiada e cada vez mais agressiva, como se percebesse que estava perdendo o controle. Até que numa madrugada, aconteceu algo que me fez entender a gravidade da situação. Estava sozinha em casa, revisando documentos importantes,
quando ouvi um barulho estranho vindo da porta da frente. Meu coração disparou. Alguém tentava arrombar a entrada. Com o corpo tenso, peguei meu celular e liguei para Rafael, sussurrando para ele vir rápido. Mas antes que pudesse dizer mais, a luz se apagou, mergulhando tudo numa escuridão absoluta. Os segundos seguintes pareceram eternos. Senti mãos puxando meu braço com força. Uma voz sussurrou: desista de tudo, ou nunca mais verá ninguém com vida. Foi o momento mais aterrorizante da minha vida. A sensação de impotência, o medo de não saber quem queria me fazer mal, quem queria me destruir. Mas apesar do pânico, uma chama de resistência nasceu dentro de mim. Eu não iria me deixar abater, não depois de tudo que vivi. Quando Rafael chegou, a ameaça já havia desaparecido, mas a mensagem era clara: o jogo sujo havia escalado para o perigo real. Eu precisava decidir até onde estava disposta a ir para salvar minha família, minha empresa e principalmente a mim mesma. A noite em que tentaram invadir minha casa marcou o ponto de virada. Aquela ameaça física não era mais um jogo de poder, era uma guerra declarada. Sabíamos que estávamos lidando com inimigos dispostos a tudo para manter seus segredos enterrados. E agora, mais do que nunca, não podíamos recuar. Com a ajuda das informações que meu pai revelou, Rafael conseguiu acessar documentos cruciais que expunham uma rede de corrupção envolvendo seu ex-parceiro, a mesma pessoa por trás das sabotagens e ameaças. Era um homem com um histórico de trapaças, chantagens e jogos sujos, o verdadeiro responsável por tentar destruir a nós e a empresa que construímos. Mas a batalha não era só externa. Dentro da família, as feridas precisavam ser curadas, ou pelo menos confrontadas. Meu pai, pela primeira vez em muito tempo, esteve ao meu lado de verdade. Ele pediu perdão, não apenas pelas palavras duras, mas por todo o abandono, por não ter sido o pai que eu precisava. Aquilo não apagava a dor, mas abriu uma brecha para a esperança. Clara, por outro lado, não resistiu à pressão. Acabou admitindo sua participação na sabotagem, confessando que o medo de perder o que tinha a fez cometer erros irreparáveis. As rivalidades que pareciam eternas desmoronaram, dando lugar a um entendimento amargo, mas necessário. Rafael e eu juntos enfrentamos o inimigo com a força de quem sabe que a verdade está do nosso lado. Conseguimos reunir provas suficientes para derrubar o ex-parceiro tóxico, que foi exposto publicamente e responsabilizado legalmente. A empresa sobreviveu, não sem cicatrizes, mas sobreviveu. E eu, pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha reconstruído não só um negócio, mas a minha própria vida. Meu pai voltou a se comunicar comigo, não mais como o homem que me rejeitou, mas como alguém tentando se redimir. Ele e Clara começaram um longo caminho para entenderem a verdadeira definição de família: amor, aceitação e apoio incondicional. No final, aprendi que ser rejeitada não define quem somos, que o amor verdadeiro pode surgir das cinzas mais escuras, e que a força para se reerguer mora dentro de cada um, mesmo quando tudo parece perdido. Olho para o futuro com esperança, sabendo que apesar das cicatrizes, sou mais forte do que jamais imaginei. E essa é a minha história.